União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Bom, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Jamerson Ferreira, sou da Sala de Situação da Atenção Básica e trabalho também em parceria aqui com o Telesaúde HU-UFMA. E hoje a gente não vai fazer treinamento de indicadores. Nós vamos falar aqui sobre a relação dos indicadores e as fichas do ESUS, para discutir um pouco sobre isso. Bom, voltando à questão das fichas, vamos sempre lembrar, não só o Maranhão, como o Brasil, durante o ano de 2016, não foi um ano forte para o cadastramento individual e para o cadastramento domiciliar, porque tinha-se a ideia de que algumas fichas eram mais importantes do que outras. Muito cuidado. O estudo dos indicadores do PEMAC apresenta que, sem o cadastramento individual, nós não podemos calcular 4 indicadores, e isso é muito preocupante. Muito cuidado. As fichas do PEMAC, elas não se referem somente a atendimentos. Elas entendem, sim, a produção do agente comunitário de saúde como integrante da equipe. E isso é fundamental, tá certo? A gente não pode analisar a oferta do serviço sem antes analisar quantos usuários estão cadastrados, quantos usuários são acompanhados e de onde vêm essas informações? Da ficha de cadastramento individual, que infelizmente no ano passado a produção foi muito pouca. E isso prejudica, na verdade, impede o município de calcular os seus indicadores. Tá certo? Os 11 indicadores do PEMAC são divididos em eixos, que a gente vai mostrar para vocês, perfeito. E cada eixo tem a sua meta e a sua forma de análise. A gente vai tentar trazer isso na web de hoje, tá ok? Bom, de que forma nós queremos discutir isso com vocês? Não somente apresentando a ficha, porque isso já foi a meta da apresentação passada, mas também discutindo formas de analisar esse indicador. O PEMAC ele requer muito mais do que uma construção numérica, ele requer um amadurecimento da gestão do serviço com o impacto que ela propõe e o perfil, a organização do processo de trabalho em cada uma das equipes. Bom, os indicadores do PEMAC, a gente tem que dizer o seguinte, todos eles são baseados no ESUS, tá? Então esse é o tema da nossa web, como está aí na tela, os indicadores do PEMAC e sua fonte de dados, ou seja, as fichas do ESUS, tá ok? Então vamos continuar, por favor. Vamos lembrar o seguinte, a síntese do que eu coloquei. Do que depende os indicadores do PEMAC? Primeiro, da organização do processo de trabalho. Os indicadores não são ruins porque são mal calculados. Os indicadores dependem de um processo de trabalho organizado. Segundo, os indicadores dependem da qualidade do registro. Se eu registrar mal nas fichas, eu vou ter indicadores com valores incoerentes, ou baixos ou muito altos, ou simplesmente incoerentes com aquilo que eu trabalho. Terceiro, fluxo de envio de dados. Não adianta eu ter uma ficha boa, um processo de trabalho organizado e a minha informação ser enviada em atraso. Por exemplo, nós estamos no final de abril, mas se ainda hoje eu estiver informando fichas de janeiro, o meu mês de janeiro vai ser super baixo para análise de indicadores, o meu mês de fevereiro vai estar mais ou menos, o mês de março vai estar a 70%, né? E o mês de abril, quem sabe, esteja mais atualizado. O PEMAC, ele requer uma equipe organizada de atenção básica. O PEMAC requer uma coordenação próxima das suas equipes. O PEMAC requer que a Secretaria de Saúde fale a mesma linguagem de suas equipes, tá certo? Vamos lembrar do que eu já falei. Os 11 indicadores do PEMAC, todos
são calculados a partir das fichas do ESUS. Não tem um indicador que independa das fichas do ESUS, tá? Isso gera uma responsabilidade muito grande. Uma boa dica. 8 dos 11 indicadores já foram calculados para o ano de 2016 e estão disponíveis no portal do CIS-AB, ainda no acesso público, na primeira tela, né? Logo abaixo do relatório de envio de dados está o relatório de indicadores. Acesse o portal e baixe o arquivo do seu estado. Como é que a gente vai analisar? Você analisa o período, ali está errado, é período, de janeiro a dezembro de 2016. E aí você vai entender como analisar o ano de 2017. A gente vai ter que lembrar para vocês e desconstruir a ideia de que existe um grupo de fichas que seja melhor do que outro. Não existe. Não existe grupo de fichas de primeiro lugar, segundo, terceiro lugar. Ou seja, até pouco tempo atrás se falavam somente as fichas de produção ou de produtividade são mais importantes. A gente vai mostrar que a fragilidade na alimentação dessas fichas gera impossibilidade de cálculo dos indicadores. Bom, relacionando os indicadores, né, com o PMAC. O primeiro grupo de informação é referente ao acesso. Esses são os indicadores que estão no processo de acesso, avaliação do acesso. Tá ok? A média de atendimentos, o percentual de atendimento de demanda espontânea, o percentual de consulta agendada, o índice de atendimentos por condição avaliada e a razão de coleta citopatológico do câncer de colo de útero e a cobertura da primeira consulta odontológica programática. Esses indicadores fazem parte do grupo Acesso e Continuidade do Cuidado. Nesse primeiro indicador, chamado Média de Atendimento de Médicos e Enfermeiros por Habitante, de que forma as fichas contribuem? Para calcular o indicador, eu tenho que analisar as fichas de atendimento individual. Se você for diretamente no PEC, você vai trabalhar o relatório de atendimento individual. Quem trabalha com a ficha é só pegar as fichas de atendimento individual e verificar o volume de atendimentos médicos. Mas o denominador é a população residente. Então, se a população residente não estiver cadastrada, e isso é cadastro individual, não é possível trabalhar esse indicador. Mesmo antes de calcular o indicador, é necessário entender que só esse indicador eu só consigo fazer se eu tiver um bom volume de fichas de atendimento individual e um bom volume de cadastros individuais. Tá ok? O segundo indicador, percentual de demanda espontânea. Vamos analisá-lo. Esse indicador somente depende da ficha de atendimento individual para montar o numerador e para montar o denominador. Por isso que tem essa barrinha, para dar a ideia de como calcular o indicador. Se esse indicador estiver muito alto, é necessário discutir isso com sua equipe, porque nós trabalhamos a valorização da programação, da construção da agenda, de acordo com a necessidade da população. Se esse indicador estiver maior do que o de cuidado continuado, que é o terceiro indicador, corre-se o risco de você ter uma equipe que simplesmente funcione por livre demanda. E aí você não está conseguindo dar atenção e nem conseguindo fazer acompanhamento das condições que merecem esse olhar contínuo, com destaque para as doenças crônicas não transmissíveis e outras condições que merecem acompanhamento. Por exemplo, recém-nascidos merecem acompanhamento, gestantes merecem acompanhamento, questões de saúde mental, usuário de álcool e outras drogas, egressos de internação. Então, se a gente tiver um percentual de demanda espontânea muito alta, significa dizer que eu não consigo programar a minha agenda, que tudo que chega na secretaria tudo que chega na unidade básica eu tento atender. Cuidado, tá? Esse não é o perfil da atenção básica. O perfil de consulta agendada. Consulta agendada não é somente aquela que eu simplesmente agendo para o dia seguinte ou para alguns dias depois. E ela também prescinde do atendimento individual. Sem essa ficha, eu não consigo calcular esse indicador. O índice de condição de saúde avaliada, novamente, atendimento individual e cadastro individual. Por que isso? Este índice ele é calculado a partir do levantamento da população
estratificada por idade e aplicado um percentual para cada grupo que se deseja analisar: hipertensão, diabetes mellitus, obesidade e depressão. Eu só vou encontrar essa população analisando o cadastro individual. E o atendimento a essas questões são registradas, que é o nosso numerador, na ficha de atendimento individual, se ela for bem preenchida. Não adianta ter essa ficha e a gente começar a utilizar um CIAP que não define a condição avaliada. Lembrando, as fichas do ESUS para atendimento, elas aceitam CID e CIAP, mas só iremos utilizar CID e CIAP se a condição avaliada não estiver contemplada na ficha. Se já estiver contemplado na ficha, não precisa usar o código. Bom, dentro do acesso e continuidade do cuidado está esse indicador, que é a razão de coleta de material citopatológico do câncer de colo de útero. Tá bom? Esse indicador ele é fragilizado porque muitas equipes só têm registrado isso na ficha de atendimento individual. Lembrando, a coleta de material citopatológico realizada pela equipe, ela inicia pelo enfermeiro, não pelo técnico de enfermagem. O técnico de enfermagem ele é muito importante na equipe, mas esse é um atendimento que requer, primeiro, atendimento pelo enfermeiro da equipe, avaliação, anamnese, compreensão desse histórico do indivíduo, a sua condição de higiene, seu histórico de saúde, para que depois seja realizado o procedimento. Dessa forma, também esse procedimento deve ser preenchido na ficha de procedimentos e, lá em cima no cabeçalho, ter o registro de quem o realizou, o enfermeiro e também o técnico de enfermagem. Mais um indicador sobre acesso e continuidade do cuidado, que é o indicador de primeira consulta odontológica programática. Esse indicador, mais uma vez, valoriza o cadastro individual. Só conseguimos entender se o serviço apresentado contempla a nossa população-alvo se soubermos qual é a população cadastrada. O cirurgião dentista vai analisar esse indicador a partir da ficha de atendimento individual, na qual ele vai avaliar quantos atendimentos ele ofereceu de primeira consulta odontológica diante da sua população-alvo. Primeira coisa, tá? Esse indicador, todos os indicadores são sempre calculados por mês. A coordenação desse cuidado tem só um indicador, que é o percentual de recém-nascidos atendidos na primeira semana de vida. Bom, como é que se calcula esse indicador? Através do atendimento individual recém-nascido pela equipe de saúde, dividido pelo total de recém-nascidos visitados, acompanhados. E isso é pelo agente comunitário de saúde. A gente já vê a relação de pelo menos, novamente, 2 fichas. A questão da resolutividade pertence a 2 indicadores. Primeiro, o percentual de encaminhamento para serviço especializado, tá ok? E o indicador de razão de tratamentos concluídos e primeiras consultas odontológicas programáticas. Como é que nós calculamos esse indicador de resolutividade? A gente vai calcular o número total de encaminhamentos dividido pelo número total de atendimentos médicos. Esse indicador integralmente se resolve a partir da análise da ficha de atendimento individual do médico. Somente é validado pela ficha de atendimento individual do médico. O razão entre tratamentos concluídos e primeiras consultas odontológicas programáticas, ele se resolve também analisando somente a ficha de atendimento odontológico. Tá? É importante a gente saber de onde vem esse indicador. É a mesma coisa, é o total de tratamentos concluídos dividido pelo total de primeiras consultas odontológicas. É para saber se a gente consegue concluir aquilo que a gente começa. Um indicador que avalia a abrangência dos serviços, da oferta de serviços, são 2. E são 2 indicadores que dão trabalho de concluir. São 2 indicadores mais complexos em relação à sua construção, que é o percentual de serviços ofertados pela equipe de saúde básica e o mesmo indicador calculado para a saúde bucal. Por quê? Preste atenção. Esses indicadores são compostos pela soma de diferentes ações e, portanto, de diferentes fichas, tanto no numerador quanto no denominador. Bom, aqui está uma lista, ela saiu um pouco recortada, mas a gente vai melhorar na edição do vídeo, na qual mostra o conjunto, né,
o conjunto de ações que são feitas na equipe de saúde da família. Tá? O conjunto de ações e procedimentos que são ofertados, e é necessário que você avalie se todos esses atendimentos se são realizados e ofertados na sua equipe e qual seria a capacidade que deveria ser feita por mês, para que a gente tenha o total esperado. Tá? E isso são 2 folhas dessa relação. Como é que nós construímos esse indicador? Nós temos que somar tudo que é feito em procedimentos, atividades coletivas e atendimento individual, os campos estão no manual, e dividir por essas mesmas fichas, mas não é pelo que foi feito, mas sim pelo total esperado. Esse mesmo raciocínio se aplica à saúde bucal, que tem um conjunto de ações esperadas a serem feitas, também são 2 páginas, e depois se calcula pelo total registrado. Então, essa é a forma da gente analisar a oferta desses serviços. O indicador do NASF, ele se divide em 4 pequenos indicadores, que todos eles dependem da ficha de atendimento individual. Vamos lembrar, é necessário que primeiro seja calculado a média de atendimentos realizados pelo NASF, atendimentos individuais, e multiplicar pelo seu percentual, o total de atendimentos domiciliares, o total de atendimentos compartilhados e o total de atendimentos em grupo realizados pelo NASF. É necessário que tenhamos esses números para montar o numerador, aplicar os percentuais devidos e aí para que a gente compreenda como está organizado o processo de trabalho do NASF. Então, muito cuidado com a qualidade dos dados e dos registros nas fichas do eSUS. Quais são os desafios à construção de bons indicadores? Primeiro, fragilidade no cadastro individual. Se eu não tenho um bom cadastro, é óbvio que eu não vou ter uma população coerente com aquela população que eu atendo. Então, a leitura do indicador ela vai ser deturpada. Tá? Segundo, as informações incoerentes. Ali eu preciso corrigir, incoerentes com as ações. Tá certo? Se eu fizer determinado tipo de consulta e não registrar isso de forma adequada, quem vai analisar vai ter uma informação diferente. A subalimentação do sistema. Assim como o envio com atraso, eu não consigo um indicador que reflita o trabalho do mês. Tá? E ações não registradas. Ações não registradas são equivalentes a ações não feitas. Tá? O 0 para o sistema é equivalente à falta de informação e também à não realização da sua atividade. Não adianta você dizer para o seu coordenador de atenção básica, eu fiz. Se eu fosse seu coordenador, eu poderia dizer, apresente o relatório. E a partir disso a gente conversa. Tá bom? Então, o que devemos preconizar na atenção básica em saúde a partir dos resultados dos indicadores do PEMAC na atenção básica, né? Bom, a gente tem que resgatar quais são os atributos da atenção primária, os atributos primários e os atributos secundários da atenção primária. Bom, nós temos acesso. O que é que significa isso? A atenção básica ela tem que se organizar para garantir o acesso. O acesso da atenção básica ele é organizado para as populações. O acesso ele tem que chegar até a casa deste indivíduo. De que forma? Com a visita do agente comunitário de saúde. O agente comunitário de saúde ele é uma estratégia reconhecida não só no Brasil, mas é uma experiência também utilizada em outros países, né? Como forma de efetivar que a atenção básica ela consiga chegar nas casas das pessoas. Nós temos essa experiência de agente comunitário de saúde na Rússia, na China, no Irã, e pouca gente sabe que essa experiência ela não é restrita ao Brasil. Nós temos agentes comunitários de saúde na Venezuela, na Bolívia, né, trabalhando para os seus sistemas de saúde, favorecendo com que as famílias possam receber informação e sejam monitoradas, sejam acompanhadas. Então, a atenção básica, ela tem que defender o acesso. Segundo, é necessário que a gente analise com as equipes se nós estamos sendo integrais nos nossos atendimentos. O que é isso? Eu não posso ver o indivíduo como portador de patologia. Eu tenho que ver o indivíduo como um todo.
Eu tenho que ver o indivíduo como sujeito da sua história de vida e não somente como alvo para receber procedimentos ou atendimentos. Terceiro, o processo de trabalho na atenção básica ele tem que ser organizado, discutido em equipe e voltado para a comunidade, não para a unidade básica. E ele tem que valorizar todas as possibilidades, instrumentos e ferramentas que estão na comunidade, né, que são os aparelhos sociais. E o quarto item, que é a letra D, a atenção básica ela tem que ter longitudinalidade do cuidado. O que é isso? Nós temos que fazer uma atenção básica que valorize o vínculo e o acompanhamento com a comunidade atendida. Quando os atendimentos somente são realizados na UBS e por livre demanda, é quase impossível que o enfermeiro, que o médico, que o técnico de enfermagem conheça o usuário da sua equipe. Simplesmente ele vai estar restrito ao motivo do atendimento e não ao seu nome, à sua história, a preocupação com a continuidade daquilo que foi iniciado na equipe. É necessário saber quem é o seu agente comunitário de saúde, qual a qualidade do atendimento. Isto se chama longitudinalidade do cuidado. É o acompanhamento do usuário e da comunidade a partir do estabelecimento de um vínculo de qualidade. Tá bom? Isso é proposto por Starfield, que é uma das principais autoras da atenção básica. Tá? Os atributos secundários da atenção básica: orientação familiar e comunitária. Lembre-se, se o indivíduo é visto como um todo, é necessário que ele seja entendido como parte de um grupo social. E como parte de um grupo social, famílias, amigos, trabalhos, grupos religiosos, grupos de dança, grupos de arte, grupos econômicos, eles têm que ser vistos dessa forma, com essa teia de relacionamentos. E todo grupo possui suas regras, seus valores, sua cultura, seu histórico. A cultura que nos compõe enquanto indivíduo, a cultura é o que nos dá a noção do que é saúde, do que é estar saudável, do que é estar doente. Então, a atenção básica ela também deve valorizar a competência cultural. Ela deve compreender quais são os principais mitos, verdades, mentiras, ideias, aquilo que é perpetuado em linguagem, para que a partir disso a equipe possa saber como se aproximar, como reconhecer e como construir uma forma de fazer a atenção básica junto com a população que está sendo atendida. O PEMAC ele tem que ser relativizado à forma de analisar os seus indicadores. A gente não deve calcular um indicador e simplesmente perguntar se está baixo ou alto. Lembre-se, todo indicador, para que ele ganhe sentido, ele deve ser analisado em série histórica e discutido com as possibilidades e o perfil de trabalho de cada equipe. Tá ok? Então o PEMAC ele jamais deve ser isolado, analisado de forma isolada, ou com a condução do trabalho, ou até mesmo com a informação. Não existe PEMAC sem informação e organização do processo de trabalho. O raciocínio ele fica limitado. Tá? Meu nome é Jamerson, esses são os e-mails de contato da sala de situação.